Olá para quem está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo informativo. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal sobre o que eu vou falar. Vocês conhecem, né, esse aparelho, o 999 MK2, tem o 99, o F9, F12, F15, ZR800, 997. O fabricante Aivo estipula que a caixa para usar esse aparelho é 6 ohms. Se você olhar atrás tanto do aparelho quanto da caixa, vai estar 6 ohms. Vamos dar uma conferida nisso. Lá, speaker impedância 16, mas não é isso. Tá mais aqui embaixo. Speaker impedância 6 ohms, que é onde fica essas travas aqui. Se você olhar aqui, 999 MK2, 6 ohms. Aí você, né? Opa! 6 ohms, que beleza! Então vou meter uma caixa aqui, 6 ohms. Ah, meu F15, meu F12, meu F9, meu ZR da vida, 6 ohms, que beleza! Vou meter aí uma caixa de 6 ohms pro meu aparelho gritar feito louco, incomodar o vizinho. Só que o que pouca gente sabe é que o amplificador desse aparelho não é 6 ohms. O STK ele usa o 4231 MK2. Por isso que está até escrito aqui o MK2, que ele usa 4231 MK2. E esse STK ele não trabalha com 6 ohms. A impedância de saída do STK desse aparelho é 8. Essa caixa aqui, essa coisinha linda que você tá vendo, que a Eva coloca como 6 ohms, não é uma caixa de 6 ohms, é uma caixa de 10. Pois é, gente. Sabe os aparelhos que utilizam esse transistor? Vocês já conhecem. 1588. Essa câmera vive desfocando. 1588. Vai lá, foca. FN e FP 1016. Esses transistores aqui são iguais, tá? A diferença é que não muda, a potência deles é a mesma, só que esse daqui tá remarcado de outra forma. Acredito que a Sanken fez essa remarcação exclusiva para a Aiva, mas esse cara é esse cara. E a impedância de saída desses transistores também não é 6 ohms, é 10. Aí você olha lá na caixa, né? Você pega lá seu F15, você vê atrás da caixa 6 ohms. Aí você fala, caramba, é um aparelho de 6 ohms, então eu vou meter uma caixa de 6 ohms e vou sentar madeira. Aí você põe lá, né? A caixona de 6 ohms, o aparelho vai gritar pra caramba. Eu já vi bastante gente em vídeos no YouTube ficar colocando caixas diferentes dessas que vem nesses aparelhos. Coloca alto-falante automotivo. Eu já vi o Valcir Lacerda ele utilizando alto-falante automotivo, aquelas caixonas lá. E vamos supor que ele coloque lá os seus 6 ohms e vou torar aqui no máximo aqui para gritar. Vamos fazer tremer a casa. Tá no máximo aqui. Aí fica lá tremendo tudo. Com isso,
você força a saída desse amplificador. Se você tiver um ZR, vai forçar a saída F9, F12, F15, porque essa caixa ela não é de 6 ohms. Dentro dela, quem já teve a oportunidade de abrir, tem vídeos no YouTube de gente abrindo essa caixa para fazer reparo. Aqui dentro tem um divisor de frequência, um circuito RLC, que é um circuito que ele é composto de um resistor, na verdade são dois resistores que tem aqui dentro, dois capacitores e uma bobina, um indutor. Esse circuito RLC, ele é um divisor de frequências para esses dois falantes. Esses dois falantes aqui, e esse daqui não vai o divisor, ele vai ligado direto ao amplificador. Então soma a impedância desse cara com a desse cara aqui. Se eu não me engano, tá? A última vez que eu medi a resistência dessa bobina aqui, a resistência, tá? Deu 7.1 e esses daqui deve casar igual. Esse daqui é um pouquinho mais. 7 também. O que acontece? O divisor de frequência que está aqui dentro dessa caixa, com a resistência, né, o crossover, a impedância ela é somada com a do alto-falante. Ou seja, se o alto-falante é 7, com o divisor de frequência vai para 10. Então essa caixa aqui, essa caixa passa a ser uma caixa de 10 ohms. Apesar de estar marcado lá atrás 6, é 10. E esse amplificador trabalha com 8 ohms. Mesma coisa, tá? Tanto faz o F9, F12, F15, o ZR, eles trabalham com as caixas dele, tem esses divisores de frequência, e esse divisor aumenta a impedância da caixa. Ela sobe bem mais do que os 6 ohms. Por isso que não queima. Apesar do amplificador que nem tá 6, né? Tá 6 aqui. Quando esse cara trabalha com 10, por que será que não queima? Justamente pelo fato do divisor de frequência subir uns 4 ohms aí na impedância total. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa daqui é a folha de dados do fabricante. Essa aqui é uma folha de dados da Sanken, lá 2SB 1588. Aqui a gente tem algumas informações técnicas da tensão que ele trabalha, 160 volts, 10 amperes. Mas ó, o que interessa pra gente é isso aqui, ó, essa informação. Deixa eu ver se eu amplifico, aumento aqui, ó, RL. O que significa esse RL? R de resistência, L é a impedância. Ou seja, a impedância de saída desse transistor é 10 ohms. Ou seja, ele trabalha com essa impedância. A caixa para esse transistor tem que ser com essa impedância de 6 ohms. Vamos lá, deixa eu ver se aqui, ó. Esse aqui é o STK do MK2, STK 4231 Mark II, MK2, as tensões, tal. E aqui a gente vai ver aqui, ó, RL. Tá vendo aqui? De novo, essa informação RL, ou seja, a impedância de saída é 8 ohms. Então, se fosse uma caixa de 6, queimaria. Eu vejo muita gente utilizando as caixas nesses aparelhos, essa linha preta aí, diferente. Eu já fiz esse teste com o meu F15, não o que eu tenho hoje. Um F15 que eu já tive, eu liguei nas caixas do meu Sony, de um Sony GNX que eu tenho, GNX 800, e a caixa do Sony não tem crossover. Quando eu liguei lá no 21,
no volume dele, tava um volume absurdo. Eu percebi que o amplificador tava pegando fogo. Consequentemente, o que aconteceu? Queimou a saída. Ué, mas o falante? A caixa era de 6 ohms. Por que queimou? Tá marcando 6 ohms aqui atrás. Essa caixa é de 6 ohms. Não devia ter queimado o F15, mas queimou. O divisor de frequência, ele limita essa potência. Aliás, não limita, mas equilibra a impedância para ela estar casada e o amplificador ele trabalhar não forçado. Então, se acontece do seu aparelho, o que acontece? Aí você vai lá, tora o volume, né? Opa, desliga. Aí você tem outro aparelho, vai lá, tora o volume, pá, desliga. Um desses defeitos que acontece nesses aparelhos, ou é porque o amplificador não tá com componentes alterados, tá? Resistor, os resistores de polarização, os resistores do amplificador, pode ser também um STK, aliás, STK não, SMD do circuito amplificador aí que tá com alguma alteração. Aí na hora de você aumentar aqui, ó, o circuito de proteção do aparelho reconhece que tem alguma coisa errada e quando você aumenta o volume do amplificador, o erro que existe no aparelho de som ele também é amplificado. Ele é amplificado junto com um sinal de áudio. O circuito de proteção detecta isso. Opa, vou desligar que senão vai queimar o STK ou os transistores de saída. Os Aivas costumam ter 4 dispositivos de proteção. Proteção de sobrecarga, proteção da rede elétrica, né? Contra pico de tensão, proteção contra curto. Tem um outro tipo de proteção que é aqueles transistores 2SK 27, 23, 29, 37. É uma outra proteção. E diodo Zener que tem nesses aparelhos também é proteção, tá? Bom, muito dos aparelhos que às vezes acontece isso, de você ligar e ele desligar, é porque o aparelho, o amplificador, ele reconhece que a impedância de saída está abaixo da nominal, o aparelho esquenta. Aliás, é isso. Lembrei, ele tem uma proteção também de aquecimento. Quando ele percebe que o aparelho está esquentando, ele tem um sensor de temperatura que quando chega na temperatura desarma. Então, dependendo do estrago, né, do dano que já foi causado no aparelho ao longo dos anos, você vai aumentar, esquenta, desliga. Eu tô com um aparelho com STK, deixa eu ver se eu lembro aqui, acho que ele é o 4142, que é o NSX 5200. Eu percebi, fazendo os testes com ele, ele está esquentando bastante. O STK que está lá não é o original, o STK dele que ele tá é o 4152 Mark II. E provavelmente o transistor original queimou. Alterou o circuito, porque quando o STK queima, gente, não é só tira o STK, põe outro, o aparelho funciona, não. Quando o STK queima, geralmente outros componentes vão pro saco. Altera, e essa alteração acaba causando também o desligamento do aparelho. Então você tem aí mais uma situação: sobrecarga das caixas do amplificador, faz ele desligar, aquecimento que vai fazer o teu aparelho desligar, a queima da saída e substituição das saídas
sem a verificação de outros componentes que se alteraram com a queima do amplificador, quando você aumenta esses componentes alterados, o erro deles é amplificado junto quando você aumenta o volume, faz com que o amplificador ele desligue. Então você tem três aí situações que podem fazer com que o seu aparelho ele desligue quando tá aqui, quando você aumenta, né? Ele desarma. E cuidado, nesses aparelhos, jamais, sobre hipótese alguma, utilize caixas de 6 ohms. Se você fazer isso, o amplificador ele vai esquentar, vai diminuir a vida útil dele e, consequentemente, vai queimar. Então, jamais, seja MK2, o 999, F9, F12, F15, as linhas ZRs também. Eles possuem esse crossover dentro do alto-falante justamente para não só fazer um divisor de frequência, mas também com o intuito de subir a impedância da caixa e fazer com que o amplificador ele trabalhe menos forçado, né? Trabalha na impedância adequada dele. Porque também, gente, a impedância em qualquer amplificador e caixa, ela não é fixa. A impedância ela varia com a frequência. Quando você tá ouvindo uma música de, sei lá, tá naquele momento de 1 kHz, a impedância é uma, 500 Hz a impedância é outra, 10.000 kHz a impedância ela vai também ser diferente. Ela varia, ela vai variando para cima ou para baixo. Isso faz com que o aparelho ele venha a sofrer as consequências, né, do mau uso. E o vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, mas eu precisava passar essa informação, aproveitando aí que eu tô com o MK2. É uma coisa que já era para mim ter falado, só que, né, no decorrer do dia a dia a gente vai esquecendo. Então eu vou aproveitar que eu tô com ele aqui e eu tô com essa informação na cabeça. Aí eu já gravo esse vídeo e passo para vocês. Jamais, gente, utilize caixa de 6 ohms nesses aparelhos, seja no 999, no 999 MK2, F9, F12, F15 ou nas linhas ZRs. Pelo menos é os que eu conheço que tem crossover, mas qualquer aparelho da EVA que possui esse divisor de frequência dentro, não ligue caixa de 6 ohms ou você corre o risco de danificar a sua saída, fazer com que ela trabalhe forçada. Isso vai danificar o seu aparelho e aí quando você for aumentar aqui, ó, ele vai ficar desligando. Beleza? Por esse vídeo é isso. Espero aí que eu tenha ajudado, né? Quem passa por esse problema e não tem o que fazer. Esse tipo de defeito é pegar o aparelho e abrir. Não tem muito o que fazer. Abrir e ver o estrago que está feito aí dentro do amplificador, beleza? Por esse vídeo é isso. Falou!